Hoje nós vamos falar pela segunda vez, sobre o perdão. Eu já usei esse tema justamente sobre um texto que foi citado aqui antes da oração, quando Pedro pergunta a Jesus quantas vezes ele deve perdoar o seu irmão, mas você pode ver isso no YouTube. Agora nós vamos ver sobre a parte 2, que está dentro do mesmo contexto. Aqui, Jesus está mostrando sobre o perdão do ponto de vista de Deus. Não do legalismo religioso da época, mas do ponto de vista de Deus. Perdoar é um ato simples. Ou deveria ser um ato simples. É ou não é verdade? Perdoar devia ser um ato simples. Mas não é. É bem complexo. Porque envolve nossa mente, envolve nossas emoções. Como nós podemos trabalhar, então, essa questão de maneira que traga cura aos relacionamentos? No Sermão do Monte, que Jesus está, então, aqui fazendo o Sermão do Monte, Mateus 5, 23, 26, tá? Para você que quer ter uma referência aí. Jesus está interpretando os mandamentos não segundo os fariseus, os mestres religiosos da época. Os fariseus tinham convertido os mandamentos de Deus em uma porção de regras confusas, geraram uma porção de confusão. Jesus, porém, estava mostrando que Deus deu a lei para que nós amássemos mais a Deus e amássemos uns aos outros. Quando Jesus aborda o 6º mandamento, que é não matarás, ele ratifica que a lei se resume em amar a Deus e amar ao próximo. Jesus então estava dizendo aos seus discípulos algo diferente do que os fariseus diziam. Quando Jesus aborda o 6º mandamento, ele ratifica a qualidade de vida nos relacionamentos que a lei deveria produzir. Jesus então estava dizendo aos seus seguidores que não bastava apenas não tirar a vida de alguém. Isso seria razoavelmente fácil, não é? Era preciso dar maior valor à vida, ao amor, à graça, ao perdão. Então hoje, nós vamos aprender sobre as características do perdão bíblico, que transforma a mente, o coração e restaura relacionamentos. Você está pronto? Bom, eu percebo, posso estar até errado, mas assim, todo lugar que eu prego, quando eu vou falar sobre perdão, há inicialmente um certo silêncio. Durante algum tempo eu fiquei perguntando, Deus, por que quando fala perdão, teria que ser um negócio legal, né? É que geralmente quando eu falo sobre perdão, você se lembra do perdão que Deus lhe deu, aí há um ambiente meio leve. Mas quando geralmente a gente começa a pensar sobre que o perdão que Deus me deu deve me levar a perdoar a quem me ofendeu, sabe por quê? Tem dores em nós que foram causadas por pessoas que nós não gostamos nem de pensar nelas. Quanto mais oferecer perdão. Mas ainda que isso seja um exercício difícil, eu até antes disso estava pensando assim, olha, ouvir esse sermão e praticar é coisa para profissional. E aí o Espírito Santo diz para mim, não é para profissional. Não é para profissional. Não é para amador nem para profissional. Praticar a palavra é para aquele que percebe que ele, segundo as suas próprias forças, não pode praticar a palavra na íntegra e tem que depender do Espírito Santo para fazer a vontade do Pai. Então nós vamos aprender nesses textos, primeiro, esse ato do perdão,
Porque o perdão, ele envolve mente, coração e atitude. O perdão envolve mente, coração e atitude. Então, como é essa característica desse perdão integral? Desse perdão total, desse perdão inteiro? Primeiramente já disse, né? Ele tem que ser integral. Ele tem que ser autêntico e ele tem de ser reconciliador. Integral, autêntico e reconciliador. Então, nós vamos ao primeiro ponto. O perdão deve ser integral. Versículos 21 e 22. Porque o perdão, ele tem que exceder ao ato. Ele também tem que ter sentimentos e palavras. Vamos ler o texto da palavra de Deus. Vocês ouviram o que foi dito aos seus antepassados? Não matarás? E quem matar estará sujeito a julgamento? Agora olha o que Jesus diz. Não lembro que eu te disse que é uma comparação, é uma interpretação de Jesus. Mas eu lhes digo que qualquer que se irar contra seu irmão, estará sujeito a julgamento. Também qualquer que disser a seu irmão, raca, será levado ao tribunal. E qualquer que disser louco, corre o risco de ir para o inferno. Essas palavras são radicais, sim ou não? Aí bateu mais silêncio ainda. Sabe o que é? É que tem palavras que Jesus fala e que a gente tem uma ideia sobre Jesus, às vezes, né? Meio do romantismo. E tem coisas que a gente lê como essas que faz a gente fazer assim, ó. Engole seco. Você precisa vou até tomar aqui que eu engoli seco mesmo. Tem que tomar um golinho d'água, porque é difícil até de ler, hein? Algum tempo atrás, houve um movimento que eu ouvi, muito interessante por sinal, dizendo que o amor era puramente um ato de obediência. O que não deixa de ser, pois verdadeiramente o amor é prático. O amor é prático. Contudo, se formos excessivamente reducionistas, teríamos de aceitar que uma simples máquina poderia amar. Eu invento lá um robô e ele faz tudo de bem para mim, ele me ama. O amor, assim como o perdão verdadeiro, que é gerado, o perdão verdadeiro que é gerado pelo amor, vale além de um ato frio de um legalismo religioso. Não se trata de jeito nenhum de qualquer tipo de legalismo religioso. Trata-se de vida fluindo em relacionamento com Deus e com o nosso próximo. Como eu já disse, os fariseus tinham transformado o mandamento numa porção de regras confusas. E aqueles simplesmente interpretavam, aqui é claro, não matar é não tirar a vida de alguém. Mas Jesus lá no Sermão do Monte, ele sempre estava tentando mostrar que a lei, ela não foi criada só para se ter lei. Ela foi criada com um propósito. E a lei boa e verdadeira é aquela lei que é feita para o bem comum, né? Porque hoje os homens estão usando muito da lei por causa de segundos interesses. Mas a lei de Deus, ela foi criada para, principalmente, levar o homem a ter um relacionamento através do amor, do perdão, da graça de Deus, ter um relacionamento, ter vida de Deus fluindo dentro. Não bastava apenas deixar de tirar a vida de alguém. Jesus estava dizendo aos seus discípulos que isso era raso. Esse tipo de interpretação era rasa. O que ele está dizendo aqui era que é necessário dar maior valor à vida. Então ele exemplifica, mostrando de que quem odeia está
desqualificando a vida do próximo, porque está desejando que aquela pessoa até deixe de existir. Porque quem odeia com intensidade, ele até se permite pensar, melhor que essa pessoa nem existisse. Né? Eu acho que é difícil até a gente pensar nisso, mas no mundo de hoje, principalmente no mundo do crime, pessoas celebram quando alguém morre. Porque esse era o desejo. Sabe o que Jesus está dizendo aqui? E você também pode ler em 1 João 3,5. Que quem odiar o seu irmão com essa intensidade, ele já cometeu homicídio. Quem fala mal do seu irmão, desqualificando sua inteligência, suas emoções, porque aqui é uma desqualificação de uma pessoa, raca, seu louco, está desqualificando as pessoas. A raiva muitas vezes leva você a desqualificar a outra pessoa totalmente. Então, quem fala mal do seu irmão, desqualificando sua inteligência, suas emoções e caráter, anulou aquele irmão de sua existência. Sabe o que a Bíblia diz? Quem faz isso também cometeu assassinato. Diante de Deus cometeu. Tem uma frase de John Stott que expressa muito bem, fazendo um comentário a respeito desse texto, ele diz: pensamentos coléricos e palavras insultuosas talvez não leve nunca à consumação do ato homicida, mas diante de Deus são equivalentes ao homicídio. Gente, eu não sei. Eu acho que neste tempo, onde tudo está ficando muito polarizado, excessivamente polarizado, nós estamos perdendo até mesmo a essência do Evangelho no que tange ao amor, à graça e ao perdão. Por mais que você diga, não, aquela pessoa, não, aquela lá, por favor, pelo amor de Deus. Por mais que aquela pessoa comprovadamente fez algo que é digno de reprovação pública, a gente jamais deve permitir que a reprovação dessa pessoa, por causa do seu próprio comportamento, o que pode parecer justo, o que aquela pessoa até talvez tenha de pagar, né? Sendo julgado, quem sabe até ir para a prisão, pagar ali alguns anos pelo ato que cometeu. No entanto, o que Deus está dizendo aqui é que nós não podemos odiar as pessoas a tal ponto de nós mesmos desejarmos que essa pessoa não exista mais, que essa nossa necessidade de desqualificar tanto aquela pessoa nos leve a odiá-la a tal ponto de excluí-la, pelo menos da nossa existência. É complicado isso, não é verdade? É complicado isso. Fulano que fez isso, ele deveria era morrer. Eu odeio isso daí. Bom, você odiar o pecado faz bem. Mas você odiar o pecador, me perdoe quem pense o contrário, mas esse não é o Espírito de Deus. Sabe por quê? Na cruz do Calvário, Jesus estava morrendo por todos os pecadores. Todos que tivessem cometido qualquer tipo de erro ou de pecado. E ele não veio para perdoar os bonzinhos, ou os mais ou menos bonzinhos, ou aqueles que não são tão maus assim. Ele veio para perdoar a todos, ele morreu por todos. E mesmo aqueles que estavam fazendo todo tipo de mal contra ele, foi justamente para essas pessoas que ele disse: Pai,
perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Esse é o verdadeiro contexto desse versículo. Quer dizer, Jesus que poderia dizer, puxa, olha o que eu já fiz pela humanidade, olha o que meu pai fez, ele falou lá, ele criou, fez o mundo, o homem já começou a se desviar, ele pôs o homem e a mulher num jardim lindo, e olha o que o homem fez. Depois, Deus falou através dos patriarcas, Deus corrigiu através do dilúvio, Deus falou através dos profetas, Deus quantas vezes quis chamar a atenção, trazer de volta. Jesus podia estar naquela cruz e falar, a humanidade não tem mais jeito mesmo, pai. Vamos acabar com isso aqui e começar outro, porque deu ruim, deu mal, não tem mais condições. Mas ele não fez isso. Ele disse, pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Eu vim aqui para buscar e restaurar aquilo que se havia perdido. E ali, ele estava fazendo referência a todos os pecadores. Então, a pergunta de Jesus aqui, naquele texto que nós falamos, aliás, sobre quando Pedro perguntou quantas vezes devo perdoar, e Jesus mostra para ele que nós devemos ter um coração perdoador, assim como o Pai nos perdoa, assim como nós cantamos nesta música. Quando a gente canta, encontrei no teu olhar. Sabe o que a gente encontra no olhar de Deus? A gente encontra no olhar de Deus perdão e razão para perdoar. E quando a gente odeia neste ponto, Deus está dizendo, você se tornou um homicida. Talvez se eu pedisse para você levantar a mão aqui, eu perguntasse, quantos homicidas a gente tem aqui? Eu tenho quase que certeza que ninguém levantaria a mão, a menos que alguém cometeu isso e já teve a sua vida reconciliada com Deus, enfim. Mas eu creio que nesse ambiente, eu acho que seria muito poucos levantariam a mão. Mas depois de eu dizer isso, depois de eu dizer que para Deus, quem odeia seu irmão, quem desqualifica o seu irmão, porque o odeia, já cometeu homicida, talvez o número de homicidas aumentariam agora. O perdão ele tem que ser integral, porque ele tem que partir de uma verdade que não inclui só eu ter um legalismo religioso, de cumprir uma regra fria, não matarás, é só não tirar a vida do outro, não. O perdão ele tem que ser integral, porque ele tem que exceder a um ato de obediência de um legalismo religioso. Ele tem que ser uma coisa que bateu no coração, que fez com que você parasse e pensasse, quem sou eu para não perdoar, se Deus já me perdoou? Dois, tem que ser autêntico. O perdão tem de ser autêntico. Porque ele tem que exceder a aparência. Ele requer autenticidade. Excede a aparência, requer autenticidade. Vamos ler o texto lá de Mateus 5:23. Ele diz assim, portanto, se você estiver apresentando sua oferta diante do altar, e ali se lembrar de que seu irmão tem algo contra você, deixa sua oferta ali diante do altar. Peraí, como é que é? Prestou atenção? Se você estiver apresentando sua oferta diante do altar, e ali se lembrar de que seu irmão tem algo contra você, quer dizer que não é você que tem algo contra ele, é ele que tem algo contra você? Deixa sua oferta ali diante do altar. Agora olha como continua. Você deixa a sua oferta ali diante do altar e faz o quê? Você sai dali para se
reconciliar com o seu irmão. Nós vamos continuar isso no terceiro ponto. Por que Jesus está dizendo isso aqui? Quantos aqui já ouviram falar, eu acho que isso é uma notícia bem clara, mas sobre o caso do menino Henry? Levante a mão, menino Henry. Ok. Eu creio que todos nós estamos chocados com a morte do menino Henry. Sim ou não? Nós temos cenas de seu padrasto o acariciando, demonstrando carinho. Mas agora se descobre que lá no oculto, ele espancava o menino. É de senso comum que as aparências enganam. E é verdade, muitas vezes as aparências enganam. Por isso que Jesus diz que no tocante ao verdadeiro culto a Ele, e isso toca no tema do perdão, Ele diz, se você estiver apresentando sua oferta diante do altar e ali se lembrar que seu irmão tem algo contra você, deixe a sua oferta e vai primeiro reconciliar com teu irmão, depois volte e apresente a sua oferta. Religiosos procuram um esquema de sacrifícios para alcançar perdão e misericórdia. Dão altas quantias em dinheiro, não é assim? Ajudam em programas assistencialistas, são super ativistas no que diz respeito à caridade, e andam esbanjando uma falsa espiritualidade, né? Fazem tudo para que as pessoas olhem e vejam como ele é religioso. Agora, Deus valoriza tanto o amor entre as pessoas, que diz que se um de seus, Jesus, que é Deus, valoriza tanto o amor entre as pessoas, que diz que se de um de seus discípulos, que saíram da Galiléia para Jerusalém, viagem que duraria por volta de uma semana, se lembrasse de alguém que tinha algo contra ele, deveria deixar ali a sua oferta, voltar a Galiléia, acertar a conta com seu irmão, e só depois Deus aceitaria a sua oferta. Veja essa frase. Portanto, quem vem ao culto, canta, levanta as mãos em adoração, entrega seu dízimo e ofertas, mas está com relacionamentos quebrados e está fazendo sacrifício de tolo, sem valor para Deus. Uau! Leve isso aqui às últimas consequências, e é para levar mesmo. Sabe de uma coisa? Na parte 1 do tema, você me perdoa mesmo? Nós temos Jesus falando, mostrando que essa questão é muito, mas muito séria. Porque o Senhor nosso Deus, Ele conhece lá o profundo dos nossos corações. E Ele sabe se você está fazendo uma coisa livre mesmo, ou se você está querendo comprar graça, comprar misericórdia. Não se compra graça, porque graça é de graça, não tem nada que você possa pagar, porque senão não seria graça. Nós devemos levar isso às últimas consequências, sabe por quê? Como eu estava dizendo, quando Jesus fala sobre a oração do Pai Nosso, Ele nos ensina numa parte: Pai, perdoa-nos assim como nós perdoamos. Lá no fim, quando Ele acaba a oração, Ele diz assim: pois se vocês não perdoarem os seus devedores, aqueles que ofendem vocês, o
Pai Celestial também não perdoará vocês. Você sabe o que isso significa? Que houve um rompimento da sua relação com Deus. Deus não está mais escutando você, Ele não está mais aceitando o seu louvor através da música, Ele não está mais aceitando as suas orações, Ele não está mais aceitando o seu culto, porque você está com um relacionamento quebrado. E é por isso que eu citei a 1 João, porque ele diz assim: como é que você pode dizer que ama a Deus se você odeia o seu irmão? E sabe que o texto diz? Que quem diz que ama a Deus, mas odeia o seu irmão é mentiroso. E a verdade de Deus não está nele. É sério ou não? Você acha que perdão é uma questão que a gente tem que tratar seriamente? Sim ou não? Já teve momentos em que você estava prestando um culto a Deus? Geralmente isso acontece na hora da ceia, e você está tomando a ceia, e Deus te põe na mente assim: fulano, fulana. E você tem que fazer ali um pacto com Deus para tomar a ceia. Você diz: Deus, eu já sei. Assim, eu já te peço perdão desde já, e quero pedir perdão para aquela pessoa, e eu quero me reconciliar, para que assim eu possa tomar a ceia. A gente faz isso com a ceia, não faz? E sabe de uma coisa? Nem sempre a gente deve, ou seja, não é o caso só de pedir perdão porque a pessoa ofendeu você. Não, aqui está dizendo que se você sabe que alguma pessoa se sente ofendida com relação a algum ato que você praticou ou falou, alguma coisa, e você sabe que aquela pessoa está sentida com você, quem sabe magoada com você, está dizendo assim: vai você lá, procura essa pessoa e depois traz a oferta. E é o que nós vamos falar agora no terceiro ponto. O perdão deve buscar reconciliação. Desde já avisarei, nem sempre é possível reconciliação. Nem sempre. Porque não depende só de uma parte. Mas o que o texto está dizendo, que você deve procurar reconciliação. E à medida do impossível de Deus, à medida daquilo que lhe for possível, você deve ter paz com todos, porque tem hora que não dá para ter paz com todos, é verdade. Mas aqui está dizendo que o amor que gerou a graça que gera o perdão, deve gerar em nós o quê? Essa vontade, essa necessidade de ir buscar o irmão para promover reconciliação. Logo que soubermos de um relacionamento estremecido, devemos tomar a iniciativa de restaurá-lo. Então, vamos ver o texto aqui, na palavra de Deus, que fala exatamente isso. Vá primeiro reconciliar-se com seu irmão, depois volte e apresente sua oferta. Já lemos essa parte, agora vamos para o próximo. Entre em acordo depressa. Como é que é para fazer o acordo? Vou pensar, eu vou parar, vou fazer um jejum de 1 ano e tal, oração. Depressa com seu adversário, que pretende levá-lo ao tribunal. Faça isso enquanto ainda estiver com ele a caminho, pois caso contrário, ele poderá entregá-lo ao juiz, e o juiz ao guarda, e você poderá ser jogado na prisão. Você entende o que Jesus está falando nesse texto? É importante, muito importante, que nós entendamos essa característica do perdão bíblico. Ele é reconciliador, ele busca reconciliação. Amados irmãos,
Uma vez eu soube que o irmão tinha algo contra mim, que não tinha fundamento nenhum, mas ele era um irmão muito importante. Alguém disse a ele que eu tinha dito algo, e ele ficou profundamente ferido, porque realmente, se eu tivesse feito aquilo que ele pensou que eu fiz, gente, era uma coisa muito séria, seríssima. Era em uma outra cidade. Eu voltei àquela cidade e fui procurá-lo. E ele estava realmente bastante ferido. E nós conversamos. E no fim, sabe o que ele disse? Ronaldo, sinceramente, eu estou até envergonhado, porque eu imaginei uma coisa sobre você, porque a pessoa que me falou, que você tinha falado, era uma pessoa assim que não tinha como dizer que não... Mas ele cometeu um engano na interpretação, porque aquela pessoa também não inventou nenhuma mentira. Vê como o diabo faz para provocar dissensão. Porque depois ele falou, como que você disse? Não, não disse isso. Eu disse que o fulano me disse que você contou. Aí ele falou, puxa. Mas veja que o fato de eu buscar, eu podia falar assim, mas aqui, irmão, hein? Ele nem sabe da história direito e ele já está me condenando. Olha só, esse irmão aí não presta, viu? Esse irmão aí Geralmente a gente fala assim, esse irmão aí é um louco. Amados, deixemos de melindres. Tipo, foi ele que me ofendeu, ele que veio me pedir perdão. Isso acontece às vezes até em casamento. Já está 2 adultos lá, parece criancinha. Mas foi ele que me ofendeu. Não acho que ele que tinha que vir me pedir perdão? E fica lá esperando. Logo que soubermos de um relacionamento estremecido, devemos tomar a iniciativa de restaurá-lo, de pagar a dívida do amor, de fazer restituições. Você leu o que está aqui na tela? Quantas pessoas se encontram na prisão do ressentimento, da raiz de amargura, e talvez esteja em suas mãos o poder de libertá-las. Então vá ao encontro delas. E você que necessita oferecer perdão, saia do seu direito de ficar com a sua razão. É melhor perder a razão do que perder a pessoa. Quando você fizer isso, você vai ver. Você vai libertar aquela pessoa e também vai se sentir livre. Se assim é, faça. Aí podemos terminar dizendo, obedecer Jesus vai ser melhor para todos. Amém?